Uma boa noite a você, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo não podendo fazer esse culto de forma presencial, é uma graça de Deus podermos compartilhar do Evangelho, de lembrarmos músicas que cantávamos como igreja, quando reunidos nesse templo. E a minha oração e meu desejo é que você possa ouvir da Palavra de Deus, que ela possa alimentar a sua alma e que juntos possamos crescer e ter maturidade na nossa vida espiritual. Eu queria convidar você a, se você puder na sua casa, abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 19. Eu farei a leitura dos versículos 7 a 14. Então o salmista Davi nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há, pois, que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Uma das coisas que Davi nos lembra é a palavra de Deus. E ele diz que essa lei do Senhor, ela é perfeita em todos os seus aspectos. E uma coisa que nós não podemos perder, mesmo em tempo de isolamento, é essa compreensão que essa palavra é mais doce, deve ser mais desejada do que tudo que nós colocamos como algo de valor. E eu quero convidar você a desligar aquilo que possa, por alguma razão, tirar a sua atenção da palavra de Deus, desse culto. Eu queria que você com a sua família fizesse desse momento um culto como se estivesse no templo. E de que forma? De forma que possamos olhar para as Escrituras e lembrar que ela pode trazer o discernimento das nossas faltas, que elas podem corrigir o nosso caminhar. De que forma? Lembrando que o nosso coração, aquilo que sair dos nossos lábios, sejam de fato agradáveis ao nosso Deus. Eu quero convidar você a cultuar a Deus, mesmo na sua casa. Que você possa abrir seu coração, que você espere de Deus ouvir aquilo que Ele tem preparado para nós nessa noite. E eu convido você a orar. Deus bendito, nós te agradecemos por tão grande graça que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. E como Deus é maravilhoso podermos nos chegar diante de um Deus grande, poderoso, santo, perfeito, e que revelou a nós o seu caráter, a sua personalidade, tanto através das Escrituras como também do seu Filho Jesus Cristo. E nós te louvamos por poder ser teu povo. E, ó Deus, rogamos para que o Senhor fale ao nosso coração, porque necessitamos do Senhor. E nós rogamos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa transformar a nossa vida em louvor e glória ao teu nome. E em nome de Cristo que nós oramos. Amém. O primeiro cântico que nós vamos entoar nessa noite fala de um Deus que é santo, que não tolera o pecado, mas também fala de um Deus que é justo e compassivo, que nos ama e que é misericordioso sobre as nossas vidas. Teu nome, ó
Esse Deus que é santo, Ele nos faz lembrar o quanto nós somos frágeis, quanto nós somos pecadores e o quanto nós somos dependentes do Senhor. Então agora eu gostaria que você, no momento de oração, colocasse a sua vida diante do altar de Deus, rogando a Ele que Ele perdoe os seus pecados. Deus, nós reconhecemos a nossa fraqueza e o nosso pecado. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Por isso, ó Deus, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Perdoa o nosso pecado, aquele mais íntimo do nosso coração. Justifica, ó Deus, transforma as nossas vidas, ó Pai, a cada dia. Que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra, ó Deus, diariamente no nosso coração, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Trabalha, ó Deus, no nosso coração. Nós rogamos, ó Deus, e cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que pode nos perdoar e que pode, ó Deus, limpar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Santificado eu sou.
Nós temos estudado a passagem de Gálatas, ou a exposição da carta aos Gálatas, e nós chegamos no capítulo 3. E uma das coisas que nós temos ouvido desde o capítulo 2 já, é a incapacidade do homem ser justificado pelas obras da lei. E quando lembramos de obras da lei, justamente se refere àquelas leis cerimoniais como meio de pagamento pelo pecado, ou uma forma de obter o padrão de Deus de santidade e ser, então, nele ser justificado. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do capítulo 3, dos versículos 15 até o verso 29, então fechando esse capítulo. Lembrando que o assunto em si ele não terminou, vai continuar Paulo argumentando a respeito da justificação pela fé. E eu estou tentando não falar tudo de uma vez só. Então, hoje eu queria falar então dessa passagem e vou fazer a leitura desse pedaço, desse trecho em partes. Uma das coisas que nós sempre ouvimos, e tem sido comum, é justamente essa ideia de que a lei ela é contrária à graça. E até mesmo quando observamos o próprio contexto de Gálatas, quando fala assim que por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, parecem duas coisas muito distintas. E dentro da teologia, alguns teólogos ao longo da história dividiram, mostrando que na visão deles a lei se referia à dispensação do Antigo Testamento, e com a vinda de Cristo nós somos agora, ou vivemos agora no período da graça, na era da graça. E então se divide então dois momentos, sendo um da lei e um da graça, como se fossem totalmente antagônicos ou não tivesse nenhuma conexão um com o outro. E quando nós vemos algumas passagens bíblicas, como já citada, principalmente em Gálatas, lembramos, por obras da lei ninguém será justificado. Então vem uma pergunta, então, por que Deus enviou a lei? Por que Deus entendeu que uma norma a ser dada ao seu povo era os 10 mandamentos? A outra pergunta que nos vem à mente, então, dizendo Paulo em Romanos 7,12 que a lei é santa e o mandamento então é santo, justo e bom, a pergunta que podemos fazer, então, ou como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, se a gente vê de fato que a lei ela é perfeita, é santa, justa e boa. E baseado nisso, então, eu queria ver algumas passagens, alguns versículos do capítulo 3 de Gálatas. Primeira coisa que eu queria mostrar nessa ideia que há uma divisão de lei e graça, é aquilo que Paulo passa a descrever nos versículos 15 até o verso 18. E o que Paulo passa a demonstrar que, de fato, a aliança é superior à lei, é anterior à lei. E ele começa lembrando, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Uma vez ratificada, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abrão e ao seu descendente. Não diz Abrão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que vem 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Dentro dessa forma de observar, Paulo está argumentando então a respeito dessa justificação, e ele lembra então que a aliança feita com Abraão, ela veio anterior à própria lei firmada com Moisés. E essa aliança, quando comparada a uma aliança humana, ela tem um preço muito maior. Quando pensamos humanamente, aquilo que é firmado ou contratado não pode ser rompido. Quando nós pensamos naquilo que Deus faz, então, de uma forma muito maior. Se nós, por um momento, olhamos a lei do jeito que ela é, aquilo que ela pede, nós vemos que a lei, na verdade, não faz promessas. A lei, ela executa. Ela mostra um acordo firmado entre duas partes e ela vai cobrar aquilo que foi acertado. E quando vemos, então, na vida de Abraão, a lei sendo firmada, ou antes da lei ainda, a promessa sendo firmada, Gênesis capítulo 15 mostra que Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança, ou nesse pacto, ele então diz a Abraão que Abraão seria
o pai de uma grande descendência. E ele até manda para que Abraão pudesse olhar as estrelas do céu para ver ou tentar imaginar o quão grande seria a sua descendência. E essa descendência, na verdade, seria marcada justamente por aquele que viria e ser de fato o descendente, como vemos no relato aqui de Paulo aos Gálatas. Esse descendente não seria nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo, o descendente, aquele que era já anunciado já no Gênesis capítulo 3, sendo o descendente ou a semente da mulher. A aliança com Deus sempre foi, de certa forma, ou de uma forma mais completa, unilateral. Deus firma aliança tanto no Éden, e Deus firma aliança agora em Abraão, ou com Abraão. E o relato de Gênesis 15, por exemplo, lembra que Deus pede para que Abraão cortasse os animais ao meio, dividisse ao meio, e fizesse um corredor. E também diz que Abraão, nesse momento, ele cai num profundo sono, e o próprio Deus passa entre as partes dos animais, mostrando que Deus estava assumindo o compromisso, a aliança com Abraão. E logo, sendo assim, de forma alguma poderia ser então quebrada, porque o próprio Deus estava firmando essa aliança com Abraão e também com o seu povo. Quando lembramos, por exemplo, Tim Keller falando a respeito dessa lei de Deus e dessa aliança, ele diz: se a lei de Moisés veio com a forma de salvação, significa que Deus mudou de ideia. Ele teria decidido que não precisamos de um Salvador e que passaria a dar a sua bênção com base em desempenho e não em promessa. Logo, o que nós vemos é que Deus ele não mudou a sua forma de pensar. E para alguns judaizantes daquele período de Gálatas, sim, eles acreditavam que eles seriam justificados por aquilo que eles faziam. Esse é o sentimento, por exemplo, quando Jesus conta a história de um fariseu e publicano que sobem ao templo para orar. E o fariseu, com toda a sua religiosidade, ele justamente olha para os seus méritos e ele diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais roubadores, adúlteros, não sou como esse pecador ao meu lado. A sua justificativa estava justamente naquilo que ele era e naquilo que ele fazia. E ele diz: dou dízimo de tudo. Essa mesma expressão é aquela que o jovem rico, ao encontrar-se com Cristo, pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então o confronta, perguntando se ele conhecia os mandamentos. Ele diz: eu tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha infância. Então Jesus, conhecendo o coração, ele toca no mais profundo do coração daquele jovem e diz: falta apenas uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. O que Jesus estava perscrutando aquele coração, que além da moralidade, a princípio perfeita daquele jovem, a sua vida com Deus, sua intimidade estava rompida, porque o seu amor às suas riquezas era maior do que o seu amor ao próprio Deus e ao próprio próximo. Então a lei não está baseada, ou os méritos para essa lei não são nossos. A lei, nesse sentido, ela não veio para de alguma forma nos salvar ou para complementar a promessa. O que nós vemos na lei, sim, que ela mostra que temos um grande problema com esse Deus. E o que a lei passa a mostrar é que nós, se fôssemos baseada nela, e como alguns entendiam naquele momento, o quanto mais eu me aproximasse de Deus cumprindo a lei, mais próximo eu estaria de Deus e mais alcançaria o favor de Deus. E nessa forma de pensar, então, poderíamos trazer para os nossos dias: bom, se eu amar a Deus, Deus vai me amar ainda mais. Se eu, na verdade, cumprir os preceitos, a doutrina bíblica, ou até mesmo viver uma vida exemplar, eu posso sim chamar a atenção ainda mais desse Deus. Bom, se eu orar, se eu jejuar, se eu ler a Bíblia, pode ser que Deus me veja de uma forma diferente e eu possa encontrar o seu favor. Mas uma coisa que nós vemos em todo o tempo, e biblicamente falando, que Deus nunca olhou para os nossos méritos. Deus olhou para a sua aliança. E é por isso que nós olhamos para as Escrituras e diz assim, que sendo ainda inimigos de Deus, Deus nos amou. E Deus, como prova de amor, deu seu Filho em resgate das nossas vidas. E de repente a pergunta seja: bom, então, como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Podemos pensar, por exemplo, em Abraão, e você diria assim: bom, ele foi salvo pela aliança firmada. Enoque, Adão. Mas quando nós pensamos naqueles que viveram pós-lei, podemos pensar, por exemplo, em Davi, em Elias, ou Isaías, Jeremias. Como que esses homens e mulheres foram salvos nesse período pós a lei mosaica? E cairíamos num erro se nós pensássemos que a graça já não estivesse agindo em todo o tempo.
E é por isso que uma verdade nós vemos sempre, que seja Velho Testamento ou Novo Testamento, o meio de salvação foi sempre o mesmo. A ótica muda, os dois casos dependiam de promessa. E essas promessas, uma fazia para o Antigo Testamento aqueles homens e mulheres olharem para frente esperando o Messias prometido, o descendente da mulher, a semente da mulher, que é o próprio Cristo. E nós, do Novo Testamento, olhamos para trás, também baseado numa promessa por fé, no Cristo que já veio e que traz redenção para todo aquele que nele crê. No Antigo Testamento, sim, para aqueles homens que não tinham Cristo ainda, ou não tinham esse acesso com o sacrifício de Cristo, eles viviam num sistema onde que o seu pecado era simbolizado, pelo menos por um momento, que foi perdoado. E de que forma? Eles pegavam um cordeiro, um animal ou um pombo e ofereciam como holocausto diante de Deus. Mas esse holocausto nunca foi perfeito, tanto é que ele era algo temporário, acontecia de tempos em tempos, havia a necessidade de algo contínuo, tanto de sacrifício quanto de sacerdotes. Mas uma coisa que nós vemos é que com Cristo agora, e baseada nessa fé que eles faziam os seus holocaustos, essas obras da lei, nós vemos que Jesus, sim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto João Batista pregava, ele dizia, arrependei-vos e crede. E ao mesmo tempo ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembramos da morte de Cristo e relembramos semana passada a Páscoa. E o que nós lembramos é justamente que o sacrifício não foi temporário, mas foi eterno, perfeito, permanece para sempre. Lembramos dos pecados agora completamente pagos. E isso refere a nossa vida, tanto aos pecados cometidos no passado, o que nós cometemos hoje, e também aquilo que nós cometeremos de pecado daqui a pouco ou amanhã. Todos os nossos pecados foram pagos por Cristo, e isso de uma única vez, ou seja, perfeito. Mas uma coisa que sempre vai manter Antigo Testamento e Novo firmados é sempre uma mesma verdade, a necessidade de fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, ou foi creditado como justiça. A mensagem do Novo Testamento é arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão do crer está sempre ligado à nossa confiança nesse Deus. Tanto é que o verso 22 ainda do capítulo 13 de Gálatas, no final diz que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa está ali, estava no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. O meio de conquistar isso, se podemos assim dizer, ou de se apropriar disso, é da fé, que não vem de nós, não há mérito nosso, mas o mérito está em Deus. Logo, então, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e lembrar que tanto lei quanto graça operavam no coração daquelas pessoas. No segundo momento, quando nós pensamos nessa ideia que há uma dissociação de lei e graça, lei versus graça, nós precisamos entender então o que é lei. E Paulo passa a mostrar isso. Por um momento ele lembra que a aliança foi firmada da parte de Deus a Abraão e ao descendente Cristo. Não aos seus descendentes, mas a pessoa de Cristo. Então estava bem firmada. Tanto é que ele cumpre a sua promessa no próprio descendente. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas uma coisa que Paulo agora passa a trazer a noção em relação à lei é que ela tem uma razão de existir. E ela, na verdade, ela lança a luz sobre um preceito maravilhoso que é a graça de Deus. Ela não está desconectada. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa lei que é santa, justa e boa, nós lembramos também daquilo que Deus passou a dar a Moisés, 10 mandamentos. Os 4 primeiros relacionados ao próprio Deus, o relacionamento como nós chamamos vertical, como eu me relaciono com Deus. Primeiro, há apenas um Deus, não deuses, mas um Deus triuno, consiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa, desse Deus que eu não vejo porque Ele é Espírito, não vou fazer imagem de escultura alguma, ou alguma coisa que me lembre esse Deus. Devo adorar em espírito e em verdade. Terceira coisa, não vou carregar esse nome de Deus em vão, eu carrego o nome de Deus. Eu sou chamado de cristão, eu carrego o nome de Cristo. A minha vida demonstra isso. Então eu tenho que viver de forma tal que as pessoas vejam Cristo em mim. E ele lembra também do dia como o de hoje, o dia do Senhor, o dia de domingo, o dia de descanso, que nós cultuamos a esse Deus. Quando nós deixamos de fazer algo relacionado a isso, nós estamos quebrando os princípios da lei. De outra forma, ele também lembra de como devemos então lidar com as pessoas. A ideia de honrar pai e mãe, ou obediência, honra, respeito.
a não tirar a vida do outro, não assassinarás ou não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E ele termina o 10º mandamento dizendo: não cobiçarás nada, nem a casa do teu próximo, nem o animal do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. E por um momento eu queria que você olhasse para essa imagem, e o que nós vemos a vida sem a lei de Deus é como você olhasse ao céu, para o céu, numa cidade, por exemplo, muito bem iluminada. Você olha para o céu e você vê alguns pontos luminosos. Agora, quando a lei de Deus ela bate na nossa vida, ela justamente revela e mostra aquilo que nós não conseguimos ver. Como foi lido no Salmo 19, eu falo assim, bom, como que nós não vamos amar essa lei que demonstra as minhas falhas? Quem que pode reconhecer as suas falhas sem olhar para a lei de Deus? E o que nós vemos com a lei de Deus é como se tirasse aquela obscuridade dos nossos olhos e nós pudéssemos ver além. E qual a compreensão de Paulo quanto a isso em Romanos 7? Justamente ele diz, é pecado a lei? A lei, por mostrar nossa realidade, ela está errada. Então ele diz, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ou seja, ela mostra o que é errado, ela mostra qual é o padrão de Deus e me faz compreender se tenho errado esse padrão de Deus. E ele então diz, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E quando nós pensamos na cobiça, parece por um momento algo que é um dos pecados mais tranquilos, porque você pode cobiçar alguma coisa de uma pessoa sem que essa cobiça seja mostrada ou revelada. Você pode, de repente, cobiçar a mulher do teu próximo sem que a tua própria esposa tenha percebido isso. Está no íntimo do seu coração, apenas você. De repente você olha com inveja aquilo que o seu vizinho, aquilo que o seu irmão tem ou possui, e você deseja isso de forma ardente. Mas necessariamente o teu vizinho, o teu próximo não viu isso. É algo incrustado dentro de nós, algo que é íntimo de nós. Mas ao mesmo tempo é algo que Deus vê. E o que Paulo tem a compreensão agora é que a cobiça, sim, é um grande problema para a vida dele. Porque é algo interno e que Deus vê, e justamente esse desejo agora de ter aquilo que não é meu, mas um desejo não simplesmente por desejar ou de repente de um dia usufruir daquilo, mas a ideia de alguém que toma posse da outra pessoa toda a força, é alguém que maquina para aquilo, fala assim, eu percebo quão pecador eu sou. Por quê? Porque os mandamentos, a segunda tábua da lei, do 5º até o 10º, justamente mostra aquilo que nós somos, as nossas dificuldades. Mostram a questão do matar, do roubar, do adulterar, do proferir falso testemunho, tudo começa por causa da cobiça. É justamente isso que, então, nós erramos, ou aquele que tira a vida de outra pessoa, às vezes pode ser porque ele estava cobiçando aquilo que era alheio. Então ele tira, de repente, até o sucesso da vida do outro por inveja. De repente aquele que está roubando alguém, ele rouba porque ele viu aquele tênis, aquele relógio, aquele celular, e ele quer aquilo para ele, a cobiça no coração gerou a ação de roubar, assim como adulterar, ou assim como falar mal de alguém. Então o pecado, a lei de Deus, quando ilumina o nosso pecado, quem nós somos, nós passamos a perceber o seguinte, que nós somos maus mesmos. Se nós não olharmos para a lei como ela é de fato, nós nunca veremos o quanto o nosso pecado é sujo, o quanto ele ofende não apenas as pessoas que estão à nossa volta, mas o quanto ele ofende a pessoa de Deus. E se eu tenho entendido então que os meus pecados eles são maus e, como o Tiago diz, quebrando uma lei de Deus eu derrubo todas as leis, porque eu quebro a minha relação com Deus, então eu preciso sim entender que sem compreender a grandiosidade do meu pecado, eu nunca verei também a graciosidade da graça de Deus, ou do favor de Deus para com a minha vida. E por isso que ele então nos diz no verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Uma coisa que Paulo lembra a respeito desse o fato de sermos conduzidos pela lei de Deus, é que por um momento sim, nós fomos conduzidos pela lei, a lei que aponta o que nós somos. A lei que justamente nos condena, a lei que para alguns, como alguns reformadores diziam, é um espelho de dupla face. Ele apresenta
de forma perfeita quem é Deus, o seu caráter de justiça, bondade, misericórdia, amor, de ira também, e ele também aponta de forma perfeita ou real aquilo que nós somos, pecadores. Ela também demonstra aquilo que nós precisamos da justiça de Deus, e ela também demonstra aquilo que nós não temos, que é justamente esse favor de Deus. E agora Paulo está lembrando que quanto à lei nós estávamos confinados ou guardados. Ele fala que nós éramos servidos por aio, ou seja, por um pedagogo ou um professor que justamente nos conduzia. E a figura de um pedagogo naquele momento, ou de um tutor, era justamente aquele homem que possivelmente era um escravo. Então ele pegava o filho do seu senhor para ensinar, para conduzir não apenas os ensinos acadêmicos, mas também os ensinos do dia a dia, a disciplina, a moral, a conduta que deveria ter aquele jovem. Mas ele lembra que a lei, ela teve um propósito. E o fim da lei é Cristo, ou o propósito da lei é apontar para Cristo. E de que forma ele fez isso em nós? De forma que ela nos serviu de aio para nos conduzir ao próprio Cristo. Quando nós vemos essa ação de Deus através da lei, não era para nos afastar ainda mais de Deus, era para apontar a nossa realidade de separados de Deus. Mas por outro momento também era de ser um tutor, alguém que ia nos conduzir até a pessoa de Cristo. É alguém que nos faria olhar para dentro de nós e vermos o quanto nós somos, na verdade, maus no sentido de termos um pecado que nós não conseguimos vencer. E desse sentido, essa ideia de ser escravo do pecado é justamente alguém que é, por exemplo, nos nossos dias, viciado. É alguém que até entende, de repente, que o seu tabagismo, o seu alcoolismo, ou o consumo de drogas ilícitas é algo ruim. Mas por mais que ele deseje vencer aquilo e que ele saiba que aquilo traz danos para a sua vida, ele não consegue porque ele é um viciado. Aquilo é mais forte do que ele. Nesse momento o que nós percebemos é que a lei fazia isso conosco. Nos escravizava porque ela mostrava os nossos erros, mas não mostrava o remédio para o nosso erro. Agora em Cristo sim, ela aponta não apenas o nosso problema, mas mostra o remédio para o nosso problema, que é Cristo Jesus. E por isso que quando nós pensamos nesse tutor, e pensando no período que Paulo está escrevendo, o tutor era como se fosse um próprio pai. Por um momento ele ensinava, mas também é aquele que disciplinava com duras penas. E é por isso que nós podemos lembrar que a lei para nós é como se fosse um tutor severo. Não tem graça, não tem acertos. É aquilo que a lei diz e é aquilo que ela vai cobrar de nós. Quando pensamos em nossos dias o Evangelho sendo anunciado pelas pessoas, e por isso devemos defender o verdadeiro Evangelho, a falta de compreensão desse Evangelho então leva a pessoa a ter um relacionamento de escravidão. Elas estão nas suas igrejas, elas são pessoas religiosas, mas aquilo que firma a sua vida com Deus está justamente naquilo que é aparente, de como as pessoas me veem, naquilo que de repente eu marco para ser espiritual. Eu oro todos os dias às 3 da manhã e passo a falar isso. Ou como Jesus mesmo lembra, aquelas pessoas que jejuam, mas estão com o seu rosto todo desfalecido, para que elas sejam arguidas. O que aconteceu que o teu rosto está assim? É porque eu estava jejuando. E algumas pessoas, elas vivem o Evangelho de Deus tentando cumprir normas, como se fosse meio de agradar a Deus, mas isso escraviza. O que nós precisamos entender é que a falsa compreensão da lei também, ela nos torna impessoais com Deus. É como se Deus não nos amasse. É como se Deus fosse visto simplesmente como um homem mau, alguém que quer nos punir a todo custo, que não tem misericórdia, não existe graça. Mas o que nós entendemos é que há um Deus de graça e que não age segundo as minhas ações, os meus esforços ou as minhas recompensas, aquilo que eu espero como mérito. É um Deus justamente que age na sua graça, dando aquilo que eu não mereço, e mais do que isso, Ele me dá maturidade para viver segundo o seu caráter. A lei de Deus, então, ela foi nos dada como um meio de graça, para que nós pudéssemos ver além dela, porque o fim é para que fôssemos justificados por fé, não por aquilo que ela aponta, ou aquilo que ela exige, perfeição, mas aquilo que nós vemos nela, ou aquilo que ela cobrou na pessoa de Cristo. A lei exigiu a perfeição do Cristo, sem pecado, sem defeito, aquele que foi sem reclamar como ovelha muda diante de seus tosqueadores. E Cristo cumpriu toda a lei, inclusive obedecendo à morte, e a morte de cruz como seu Pai exigiu.
A consequência disso é que nele foi aplicada a justiça de Deus, a ira de Deus, que cobrou o preço do meu e do teu pecado. E quando nós cremos nesse Cristo, fala que nós somos feitos agora justiça de Deus, somos justificados por fé. E essa justificação pela fé se dá justamente para aquilo que eu passo a confiar, aquilo que eu confio em Deus, não naquilo que eu faço para Ele, mas naquilo que Ele fez por mim e de como eu me aproprio disso. Mas ele diz, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai, ou seja, à lei. Fala assim, bom, nós não estamos mais presos à lei, agora nós temos liberdade. A nossa fé, a nossa confiança não está naquilo que a lei apontava, simplesmente, mas naquilo que agora nós temos a partir da compreensão daquilo que a lei me mostra a respeito de mim mesmo, da minha incapacidade. Me mostra que alguém que foi capaz, e a sua justiça pode ser aplicada a mim pela fé, quando eu confio a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso, quando observamos essa ideia de uma lei contrária à graça, nós acabamos pecando porque nós não conseguimos ver a graça superabundar sobre os nossos pecados. Quando nós olhamos a lei como algo totalmente contrário à graça de Deus, à misericórdia de Deus, nós vemos um Deus parcial. E até mesmo, como alguns entendem, que havia um Deus no Antigo Testamento sanguíneo, alguém muito bravo, cheio de ira, que não poupava nem o seu próprio povo. E agora temos um Cristo que prega paz e amor, amar o próximo como a você mesmo. O que nós vemos agora é que não existe uma divergência entre lei e graça, mas que a lei é a própria graça. A lei aponta para a graça de Cristo. Ela traz luz àquela mensagem da cruz. E esse papel agora dessa lei que aponta a graça, ou a graça da própria lei, ela nos serve agora para mostrar quem Deus é, em Jesus Cristo. E essa compreensão perfeita nos faz lembrar quem Deus é. E quem Deus é? Deus é um Deus santo e justo que não aceita o pecado diante de si. É um Deus que não pode me aceitar nos céus como eu sou, sem a obra de Cristo. É um Deus que não pode aceitar você por mais bom que você pareça aos seus olhos. E de repente a sua vida moral seja exemplar, sim. Mas em um momento ou outro você falha na sua vida. Mas uma simples falha do seu caráter, no seu coração, Deus não pode aceitar você. Mas, de repente, a sua compreensão de bondade sua, que você acha que você é bom o suficiente, é porque você não se deparou com a lei de Deus. Quando lembramos o peso da lei de Deus e que Jesus agora passa a demonstrar o que é essa lei, ele fala que vai além das nossas ações, como já foi domingo passado, vai naquilo que nós pensamos. Mais do que a ação propriamente dito, mas o nosso pensar. Nós também vemos em tudo isso o quanto Deus é gracioso a ponto de demonstrar justiça, sim, no seu Filho, mas também poder e graça, o seu amor revelado a nós. Uma verdade que R.C. Sproul diz a respeito dessa ideia de sermos pecadores, e como a gente ouve muito, Deus ama o pecador, ele diz, há um problema com essa frase. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É essa frase que a gente ouve muito. Mas por quê? Porque Deus envia o pecador ao inferno e não o pecado. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele ama o pecador que foi justificado, o que recebeu a justiça desse Deus. Mas o pecador não tem como ficar diante de Deus. Assim como o pecado será punido, aquele que não tiver sobre ele a graça do Senhor Jesus Cristo, que cobre a multidão dos seus pecados, esse também vai perecer no inferno. E é por isso que nós não podemos de forma alguma diminuir o pecado. E quando nós não conhecemos a lei que aponta os nossos erros, nós diminuímos o pecado ou o peso dele. E os pecados simplesmente viram apenas questões morais ou de relacionamento. Então, de uma forma muito diminuída, eu penso, se eu ofender alguém, mas eu ofendi apenas aquela pessoa, então eu me acerto apenas com ela. Eu esqueci que antes eu quebrei a minha aliança com Deus. Quando nós, na verdade, temos consequência com os nossos irmãos, com as pessoas, eu deixo de ser honesto como deveria ser, eu penso que é algo simples, algo que todo mundo faz. Quando eu tento dar o meu jeitinho, agora, no período agora de fazer a declaração de imposto de renda, porque todo mundo faz, eu deixo de entender que eu estou, na verdade, indo contra a minha própria moral, contra os próprios princípios das Escrituras. E eu tenho esquecido por esse momento que há um Deus que é justo,
e que vai cobrar sim a minha pequena falha, seja na minha forma de compreender. Mas na verdade não existe pequena falha, é tudo falha, é tudo pecado e todo pecado merece punição, a saber, a própria morte. Quando somos justificados por Deus, o olhar de Deus para nós se torna diferente. Deus nos declara justo, Deus nos declara filhos seus. A terceira coisa a respeito dessa lei, que agora não é versus graça, mas a lei é graça, ou aponta para a graça, ou traz luz à graça de Deus, é que ela nos agora faz percebermos quem somos diante desse Deus. Os versos 25 ao 29, encerrando essa perícope, esse pedaço, ele nos lembra assim: vindo também a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora, o que Paulo está lembrando é que agora nós temos boas notícias. E boas notícias não baseadas em nossos méritos. Quando nós pensamos em mérito, por exemplo, imagine você receber um presente de alguém, um presente muito caro, um presente de muito valor. Qual o mérito que você tem ao receber esse presente? Na verdade, nenhum. O mérito está naquele que está te dando o presente. De repente, se você trabalhou para o seu patrão, o mérito é todo seu, porque você trabalhou, desempenhou uma função e você está recebendo o seu salário por aquilo que você fez. Aí sim há mérito. Mas quando olhamos a lei e a obra de Cristo, nós entendemos que nós não fizemos nada. Sempre foi Deus que fez. Quando o primeiro homem, Adão, pecou, Deus traz a graça, a mensagem do Evangelho, o proto-evangelho já no início. Em todo momento da história, Deus firma a sua aliança e Deus reitera a aliança firmada, que não pode ser quebrada, porque o próprio Deus sustenta a sua aliança. Vemos na própria cruz a aliança agora sendo reafirmada, agora de uma forma mais completa, sendo concretizada na pessoa de Cristo. O que Paulo lembra é que agora nós somos em Deus, somos filhos de Deus. Não mais inimigos, não mais estranhos, mas agora nós somos filhos ao ponto que temos uma promessa, uma herança de uma promessa. Nós somos um em Cristo, somos unificados em Ele, fomos revestidos pelo próprio Cristo. E Paulo fala muito a respeito disso. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós entendemos que somos descendentes de Abraão, lembramos que a mesma promessa, a aliança firmada em Abraão, a partir dele, da descendência dele, serem benditas todas as famílias da terra, pensando em Cristo, que viria para abençoar todas as épocas, todas as eras, todas as pessoas, todos os povos. Nós éramos alvos dessa bênção de Deus. Então, estamos livres da lei? Sim e não. Somos escravos da lei? Não. Somos mantidos dentro da lei, daquela cerimonial do Antigo Testamento? Não. Porque a lei cerimonial do Antigo Testamento era uma sombra do sacrifício de Cristo na cruz. E quando Cristo veio, aquela lei cerimonial perdeu a sua razão de ser. Estamos condenados agora para servir a lei civil dos israelitas? Óbvio que não. A lei civil de Israel servia para aquele tempo, para aquele povo. Não se cumpre, não se cabe aos nossos preceitos hoje. Mas quando nós pensamos nos 10 mandamentos, por exemplo, e Paulo falou no Romanos 7 que a lei é boa, que ela aponta que nós somos, lemos o Salmo 19 que ela é algo preciosa, mais do que muito ouro depurado. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, tem valor? Tem. Devemos guardar os 10 mandamentos? Sim, porque eles mostram quem Deus é e como devemos guiar a nossa vida segundo o padrão de Deus. Os 10 mandamentos, esses mandamentos morais, nós vivemos agora por eles não como meio de alcançar salvação, pelo nosso mérito ser alcançado por Deus, ou ser encontrado por Deus. Agora, o guardar dessa lei de Deus, os 10 mandamentos que falam como eu devo proceder com meus pais, com a minha esposa, com o meu próximo, com aquilo que eu vejo que eu não possuo, mas que eu quero ter, que me ajuda a dominar as minhas próprias cobiças ou desejos. Tudo isso me ajuda, na verdade, por gratidão, querer agradar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por mim.
Se tem algo que nos ajuda a compreender quem é a pessoa de Deus, é olharmos as Escrituras e ver tudo aquilo que ela aponta, tudo aquilo que Deus deseja que sejamos ou que vivamos. E quando nós olhamos para essa lei, o próprio Cristo, ele não aboliu a lei, mas ele lembra que a lei é dividida ou resumida no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. A essência da lei ela é mantida, até porque ela é boa, o seu caráter é bom e é justo. Algum mérito nosso? Não, de forma alguma. Os méritos são todos de Deus. Somos escravos dessa lei? Não. Porque nós fazemos agora por prazer. E vemos na própria lei que nós não temos condições humanas de cumprir ela de forma perfeita. Porque o nosso próprio pensamento nos condena. Ainda no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço. Eu até sei que é bom. A minha mente entende espiritualmente que eu devo fazer aquilo que é correto. Mas quando eu vejo, eu acabo fazendo aquilo que me condena. Então nós falhamos, nós erramos. Mas o desejo de fazermos aquilo que é a vontade de Deus é justamente mostrar que nós queremos fazer a Deus ou obedecê-lo para que possamos ter ou demonstrar em nossa vida a sua imagem. É amá-lo para demonstrar justamente o nosso amor a Ele. E isso também reflete a imagem desse Deus que em nós é corrompida. Quanto mais Deus tivermos, mais Deus será revelado e manifestado em nossas vidas. João 14, verso 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus está lembrando que tanto a graça é importante, mas a lei também ela não deixa de existir na nossa vida. Não como meio de salvação, mas o meio para nos aproximarmos de Deus. O meio para demonstrar nosso amor a Deus. E ele lembra que a demonstração desse amor é justamente por guardar os mandamentos. Ou seja, é aquele que conhece, é aquele que pratica, é aquele que não apenas tem uma visão do que Deus quer, mas é aquilo que consegue aplicar no seu dia a dia o seu domínio próprio, o seu amor, a sua alegria, a sua temperança com aqueles que estão à sua volta. E ele diz, não será apenas amado meu, mas também será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quanto mais nós, por amor a esse Cristo, demonstramos apreço à lei de Deus, às Escrituras, os mandamentos de Deus, mais nós revelamos esse Deus a esse mundo. E por isso, lei é graça. A lei demonstra graça. Então ela não nos chama para sermos algo fora da ideia de Cristo. Tim Keller diz, a lei ela nos chama para vermos Cristo como Ele é de fato, ou como de fato Ele é. Ele é o nosso Salvador. A lei não tem condições de nos salvar, mas ela aponta para o nosso Salvador. Aquele que cumpriu a lei em nosso benefício e depois morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber a bênção prometida. A lei nos permite amar Jesus e nos capacita a mostrar o nosso amor em grata obediência. Então, o amor não está relacionado ao meu mérito, mas ao meu corresponder a esse amor que Deus demonstrou por mim. Então, lei e graça trabalham juntas para a salvação, para a nossa vida. Nós só teremos uma noção da gravidade do nosso pecado quando nós nos depararmos com a lei, porque ela é como um raio-x para a nossa alma. Ela mostra todos os detalhes das nossas falhas de caráter e como Deus, de fato, deseja que nós devemos ser. Eu encerro com uma frase de Martinho Lutero. Quando entendemos que lei é graça, Lutero diz, a lei descobre a doença, o nosso pecado, as nossas iniquidades, a nossa falta de capacidade de viver como Deus quer. Mas o Evangelho, ele é o remédio. A graça de Deus é aquele que justamente vem contra a nossa própria doença e atinge de forma perfeita a nossa falha com Deus. Perdoa. Essa graça de Deus vem ao nosso coração e perdoa aquilo, ou cura aquilo que nós não temos de outra forma condições de sermos curados, a não ser pela obra de Cristo, pelo remédio de Cristo. Por isso eu quero convidar você a não odiar a lei de Deus, amar a lei de Deus como no Antigo Testamento os salmistas, como os profetas diziam, como eles anunciavam, como o próprio Cristo anunciou, como Paulo reconheceu a importância da lei de Deus. Não com meio de salvação, mas por entender que ela nos ajudou a entender o nosso pecado. E compreendermos também que nós não temos condições de pagar o nosso pecado, mas precisamos sim confiar na obra maravilhosa de Cristo, que pagou pelo nosso pecado e que nos dá a vida eterna.
Quero orar por você. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Louvamos por tão grande salvação. Salvação que não veio de nós, mas que veio dos céus. E assim, ó Pai, diferente de todas as religiões que tentam pelos seus méritos, pela sua força, alcançar os céus, como se fizesse uma estrada ao céu, nós reconhecemos que nós nunca buscaríamos o Senhor por vontade própria. Mas nós reconhecemos o Senhor porque o Senhor se revelou a nós. Se revelou a nós mostrando a partir da lei o quão escuro é a nossa vida, o quão mortos nos pecados nós estamos, o quanto nós não temos condições de viver segundo a lei para sermos alcançados, para sermos perfeitos diante do Senhor, porque nós nascemos em pecado. A tua própria palavra diz que não há justo nem um sequer, não há quem busque a Deus, e nós nos encontramos nesse meio. Mas nós te louvamos porque o Senhor não apenas revelou a lei, mas também revelou a graça. Revelou o meio pelo qual o Senhor pode aceitar homens pecadores, mas que agora não são pecadores, são justificados, porque têm sobre si a justiça de Cristo. E nós pedimos para que o Senhor sonhe o nosso coração. Deus, naquilo que temos errado, naquilo que temos pecado contra o Senhor, Pai, por favor, nos perdoe. Deus, traga arrependimento para a vida em nós. Nos faça compreender, Deus, o quão odiosos nós somos quando nós permanecemos sobre a tua ira. Mas, Pai, queremos agradar o Senhor e queremos viver uma nova vida baseada na vida de Cristo. Então, Senhor, nos ajude a sermos revestidos todos os dias por Cristo, para que Ele seja manifesto através da nossa vida. Para que possamos, ó Deus, entender que recebemos um presente maravilhoso que é a vida eterna, que é receber sobre nós a justiça de Cristo, que faz propiciação sobre os nossos pecados, faz cobertura, para que o Senhor, ao olhar sobre nós com um olhar de ira, não veja o nosso pecado, mas veja a justiça de Cristo sobre nós. E por isso, Deus, eu rogo para que a tua graça seja sobre a nossa vida e que possamos, na semana que se inicia, viver segundo a tua vontade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações, o cuidado do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Quero convidar você ainda a cantar conosco uma última canção. Cantamos sobre um Deus que é santo, santo, santo. Falamos de um Deus que nos justificou, que fomos justificados pela obra de Cristo, através de Cristo. E se nós de fato entendemos a santidade de Deus, lembrarmos a nossa condição sem Deus, de estarmos isolados ou divididos, separados de Deus, e entendemos que Deus aplica amor e justiça, a graça à nossa vida, eu acho que você pode cantar essa música com muita gratidão. E ela diz aqui diante de ti, eu tenho tanto para agradecer, graças dou. Por teu amor e perdão, pelos meus pecados levados na cruz, graças dou. E é o que eu espero que você faça hoje e até o dia que Cristo vier nos buscar. Que Deus o abençoe. Eu tenho tanto pra te agradecer.
a graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno